Recording in progress. Let's go. Recovering. Olá! Boa tarde, boa noite. Boa tarde, boa noite a todos e todas, bem-vindos. Muitas caras conhecidas e muitas desejosas de eu e a doutora Raquel vos conhecermos e nos conhecermos a todas, que bom. Queria, enquanto estamos a deixar entrar todas as pessoas que estão em espera para a sala e continuar a dar as boas-vindas, gostaria de transmitir-vos a informação a todos que estamos gravando para que depois seja possível partilharmos nas nossas redes sociais e de modo a que todas as pessoas que, por motivos familiares ou pessoais ou até profissionais, não podem estar presentes connosco, que possam ter também a possibilidade de assistir à nossa conversa que vamos ter aqui e partilhar muitas ideias, saberes, sentires entre todas nós. Então, enquanto vamos entrando, vou dar a conhecer-vos a nossa palestrante de hoje, que é a doutora Raquel Santos, que é pediatra na MyClinic e que é uma querida e que vai ajudar as mamãs e as futuras mamãs e todas nós a descobrir o que é a consulta pré-natal e o que é o quarto trimestre, porque eu tive várias pessoas que me perguntaram, ai que giro, o que é o quarto trimestre? Eu pensei que eram só 3. E a Raquel e eu depois vamos ajudar-vos a quem já sabe partilhar e a quem não sabe ficar a conhecer o que é o quarto trimestre da gravidez e do pós-parto e todos estes desafios. Portanto, a nossa agenda de hoje vai ser primeiro a doutora Raquel a falar e a contar-nos todos estes seus saberes sobre o Smart Growing, que também vão conhecer ao longo desta nossa sessão de 1 hora. Portanto, vamos ter primeiro umas informações, depois vamos ter, no final, 2 testemunhos de 2 pacientes, que são 2 mães que fizeram a viagem da gravidez e do pós-parto e agora na pediatria com as suas crianças. E depois, a seguir, vamos abrir à discussão, todas as vozes, de modo a que possamos todos partilhar as nossas inquietações, as nossas dúvidas, os nossos sentimentos, os nossos prazeres, o que nós gostaríamos que fosse o mundo das nossas crianças, que serão os futuros adultos de amanhã. Então, bem-ajam e um beijinho muito grande a todas e todos e passo a palavra à doutora Raquel Santos, que com todo o prazer de ouvir e muito obrigada por estares aqui presente hoje. Olá, Luísa. Olá a toda a gente. Isto é uma inauguração para mim nesta questão de estar a fazer este género de comunicação. Portanto, vamos pensar que estamos todas reunidas assim numa mesa de café ou num sítio assim, pronto, numa pequena reunião, uma conversa de pós-jantar com o nosso cafezinho ou o nosso chá. E pronto, e vamos tentar pôr este assunto em cima da mesa, exatamente isto, o quarto trimestre, isto para dar a entender, e isto é um termo usado por muita gente neste momento dentro da pediatria, porque acaba por ser uma linha condutora entre a ginecologia e a obstetrícia, a pediatria e depois o resto da vida, não é? Que o acompanhamento dentro da pediatria e das diferentes fases por que se passa. Para nós pediatras ver um bebê pequeno ou ver um adolescente de 17 ou 18 anos em que já temos que olhar para cima e ver muitos pelos, é uma realidade diferente. A maioria de nós também não gosta muito dos bebés muito pequeninos, doentes, porque não comunicam da mesma maneira, mas da experiência do dia a dia, até antes de sermos nós também pais, acabamos por nos apercebermos de situações que são comuns e que se podem antecipar, e portanto este quarto trimestre acaba por ser muito diferente do resto da vida da criança, porque é tudo uma grande novidade e a comunicação entre os médicos e o recém-nascido e o pequeno latente e os próprios pais a conhecerem o seu novo filho tem uma linguagem que às vezes pode ser difícil de compreender sobretudo quando se vai na primeira viagem. Pronto, e é um bocadinho neste âmbito que acabamos porque surge a consulta pré-natal. E é neste âmbito também que queríamos
apresentá-la e falar um bocadinho convosco nesta forma informal também para sermos isso mesmo, um bocadinho informais no trato e conseguir chegar a vós de uma maneira assim, que agora nem na sala de espera se podem juntar uma grávida e uma mãe, e isto limita até vermos entre nós colegas que trabalhamos juntos e portanto que acabamos por fazer tudo online e portanto estamos a viver umas relações um bocadinho estranhas, portanto vamos tentar tirar o melhor proveito de tudo isto, ok? Obrigada por estarem connosco e por terem este bocadinho para nos ouvirem às duas, especialmente a mim. Espero não ficar aquém das expectativas ou das vossas questões, digamos assim. Avançamos, Luísa? Posso colocar? Vamos. Então, vamos cá. Eu vou pôr um suportezinho aqui só de imagem, não que isto seja para nos servir de palestra, digamos assim, mas para não perder um bocadinho o fio condutor, ok? Vamos só deixar que isto aqui se coloque. Ok, pronto. Então, pré-natal em linha com o quarto trimestre, ok? É esta transição de que vamos falar. Eu coloquei estas duas primeiras imagens, podia ter posto aqui a imagem do bebê fofinho, das capas de revista, dos laçarotes, das roupas perfeitas, mas isso vai ser, mas quando chegam desta forma, não é que é bonito na mesma, às vezes ficamos assim a olhar, pronto, não vem aquele amor imediato perante a amálgama que nos é colocado ao colo, e muitas vezes os receios e a estranheza é maior e todos nós precisamos de nos adaptar. Esta palavra adaptar é uma coisa que eu vou dizer várias vezes, porque no fundo é isso mesmo, é uma adaptação mútua e uma adaptação que se tenta neste âmbito desta consulta, e que eu falo em consulta porque não é comigo, não tem que ser na nossa clínica, é ao pensarem num filho, esta consulta acho que faz todo o sentido, exatamente para se perceber um bocadinho algumas coisas que se possam antecipar. E é isto que vamos receber, é este novo ser, que parece indefeso, mas que vem protegido por esta gordurinha que o fez deslizar, que o alimentou, que o fez nadar, que lhe dá uma camada protetora na pele para as primeiras horas, para a adaptação das primeiras horas, mas também que o faz perder muito calor, porque vem molhado, cá fora está frio, e é toda uma adaptação que tem que fazer, tem que sair do meio aquático para o meio aéreo, e há muitas coisas em que a pediatria e a obstetrícia têm que estar em comunicação para que estes primeiros 5 minutos do quarto trimestre sejam o mais próximos possíveis da perfeição. Não tanto para a mãe, e eu às vezes digo, não se preocupem tanto com as condições hoteleiras do sítio onde vão nascer, pensem antes na maneira que querem que tenha assistência, porque pode correr tudo muito bem ou pode haver interrogações, e como quem trabalha do lado das interrogações e dos problemas está escaldado, pensa no melhor para esses 5 minutos. E portanto, lá vem este novo ser, perfeitinho. E o que é que se faz no âmbito desta consulta? É uma conversa de adultos, não é? Pela primeira, vai ser a última vez que estarão só adultos presentes. Isto porque, idealmente, a consulta seria com o pai e com a mãe, porque é um trabalho de equipa, ou seja, é a equipa em casa e que o pediatra, as pessoas de ligação podem estar a fazer mais um apoio. E tentamos gerir um bocadinho dúvidas, expectativas, problemas que vieram arrastados e tentar antecipar pequenos cuidados que possam ajudar a perceber a linguagem de quem chega e a perceber a mãe e o pai, as suas próprias adaptações, frustrações, inquietudes, que são comuns, e portanto tentamos antecipar um bocadinho o que é que poderá acontecer. Portanto, preparar o pai, a mãe e a nova estrutura familiar é o que se pretende neste género de abordagem. Vem aí uma nova pessoa que ninguém conhece e portanto temos que nos dar tempo a todos, um tempo de adaptação.
Esta consulta faz sentido mais no fim da gravidez, por 2 motivos. Um claro e objetivo, que é, vai mesmo nascer. Passou as 24, 26 semanas, é viável. Portanto, já se sente, já se mexe, já é preciso trazê-lo à nossa presença. E, portanto, é aqui entre as 30 e 32 semanas que há mais questões e que as coisas estão mais presentes. Portanto, é uma consulta claramente do final da gravidez. Porquê? Porque vêm uns pais que podem ter tido um percurso maravilhoso, mas também podem ter tido um percurso de longa espera, de tratamentos, de ansiedades, e muitos vêm com o medo ou às vezes vidas demasiado ideais em que tudo foi fácil e, portanto, todos trazemos a nossa carga. Mas pode não haver perfeição e todos sabemos que não há perfeição, portanto, o objetivo é sermos o melhor que conseguirmos, gerir os nossos cansaços e os nossos momentos de felicidade, e tudo vai ser sempre uma novidade. Quem tem 5, 6 filhos sabe que são todos diferentes e são realidades completamente diferentes. A própria pessoa que recebe um 4º ou um 5º filho tem outra idade, outra maturidade e outra forma de estar na vida, e portanto vai ser sempre tudo diferente. E o que queremos todos é que a criança cresça saudável, segura e bastante amada e o mais feliz que consigamos. E muitas vezes, eu acho que isto é uma coisa que muitas vezes me diziam e que temos que dar tempo para percebermos, é que a vida faz como que um círculo, damos por nós a repetir frases que ouvimos dizer aos nossos pais, aos nossos avós, a fazermos coisas que até dizíamos que nunca iríamos ter feito, mas pronto, somos todos os pais ideais até ao momento em que somos confrontados com as dificuldades que todos vamos tendo no dia-a-dia. E não fazemos uns erros, mas caímos noutros e, portanto, andamos neste equilíbrio. E, portanto, o parto e esta preparação para o parto, no fundo o parto é quase um momento, não é? Podem ser horas, há horas da dilatação, depois é aquela contração-expulsão, mas no meu entender é tudo um processo de transição até ao trabalho a sério. Por isso, começa a adaptação. Muitas vezes a própria mãe questiona todas as adaptações que está a ter, perde-se no meio de tudo, nem tenho tempo das minhas necessidades básicas, quanto mais de um banho, quanto mais de romantismo, e portanto é tudo um misto. Quem é que este ser que aqui chegou, que chora e não percebe a linguagem, o próprio corpo da mulher está diferente e surgem as questões que nos surgem em todas as fases novas da nossa vida. E, portanto, tentemos olhar agora só um bocadinho, e é isto que eu tento às vezes nesta consulta do pré-natal, ver um bocadinho a mãe, o casal, e depois vamos chegar ao filho. A mãe tem dor física, está numa labilidade emocional e hormonal, e é bom que aquele mês como que se apaga da cabeça de todos nós e parece que só ficam as coisas boas, e quem já fez o primeiro filho vai entendendo aquilo que eu estou a tentar dizer. Há muita pressão da família. Há uma colega minha de que eu gosto muito de ouvir falar, a Joana Martins, que diz muito que há muitas palpitadeiras à nossa volta. Toda a gente tem mais um palpite entre as amigas, as avós, as mães, e portanto há toda uma responsabilidade sobre uma nova vida, e o que eu acho é que cada vez mais as novas gerações, a minha também já passou por isso, mas acho que é mais notório, não temos a experiência, não tivemos muitos irmãos que tivemos que ajudar a tratar, não tínhamos uma grande família alargada, pelo menos a maioria de nós, e muitas vezes porque estamos a estudar, porque vamos estudar para fora, porque isto e aquilo, há uma quebra em muita coisa que passava de geração em geração e que nós só tentamos depois ir beber no momento em que já estamos a viver as coisas, e portanto a dada altura parece que nada encaixa, esta aprendizagem não está feita e muitas vezes também não confiamos nos nossos instintos, e é preciso dar-nos tempo para sentir o que é que nós cá dentro achamos que é melhor e começar a ganhar a certeza que estamos a fazer bem. E depois é o casal, é uma nova rotina que pode não ser muito cor-de-rosa. É preciso tentar ser equipa, mas às vezes não é fácil, é preciso tempo para o casal, mas também não é fácil, e às vezes conseguirmos parar e pedir ajuda mutuamente ou pedir ajuda para fora
não é um sinal de fraqueza, mas pode ser um sinal de temos uma estrutura que temos que começar a montar. Estrutura a 2, com filhos terá que ser a 3, a 4 ou a 5, consoante o que temos em casa, e depois há avós, há amigos, há primos, há vizinhos, que têm que também entrar na nossa vida, e portanto não é um sinal de fraqueza pedir ajuda e estruturar as coisas. E depois temos o bebé que acima de tudo se tenta adaptar. É tudo diferente, os sons, nós sabemos o que é estar dentro de uma piscina, não se ouve o barulho, é tudo abafado. Ele sente a voz, o bater do coração da mãe, as vozes de quem está à volta, mas é tudo amplificado assim que estamos cá fora. E portanto tudo é novo. É os cheiros, os sons, o toque, a luz, o barulho, e portanto eu imagino a criatura a pensar, eu não sei o que é isto, o que é que me rodeia. Só que ele não é assim tão imperfeito, ele vem com tudo. Eu às vezes costumo dizer, ele está pronto para ir para a floresta, porque ele agarra-se às árvores, ele consegue chuchar e procurar comida em tudo aquilo que tem à volta dele. Portanto, ele tem sobretudo aptidões de sobrevivência, e por isso temos que também dar-lhe tempo de perceber os seus sensores de alerta, o que é que está a acontecer à volta dele. Ele comunica com o choro, com aqueles movimentos rítmicos do susto, o reflexo que nós próprios estimulamos, o reflexo do desequilíbrio que os faz reagir logo a tentar agarrar-se a qualquer coisa e manter-se em equilíbrio, são tudo reflexos primitivos, portanto, e são perfeitamente normais que aconteçam, e que quanto mais estímulo há à volta dele, às vezes os barulhos de animais, de outras crianças, que possam passar por momentos de hiperestimulação e um bocadinho mais difíceis. Têm, sobretudo, uma grande apetência, não tanto pela visão, veem luzes e contrastes nos primeiros dias, mas o cheiro, a audição e o tato são impecáveis, estão desde o primeiro momento. Por isso é que muitas vezes a maneira como abraçamos, o toque, o sentir o coração novamente da mãe, o deixar cheirar o cheiro do corpo do pai, da mãe, que vão ser quem protege, é fundamental, e que tenhamos a calma de lançar os odores certos e não os odores do medo e do stress, que podem desequilibrar tudo isto. Mas depois há dúvidas, não é? Há insegurança, e é um bocadinho aquilo que tentamos antecipar. Porque é que chora? Tem fome, tem frio, dói-lhe alguma coisa? Será que tem sono? Mas só já está a dormir quando vem para o meu colo, se não é a mama, não acalma. Será que eu estou a entender esta linguagem? Portanto, é tudo um grau de exigência e de emoção que temos que nos dar tempo, tranquilidade, a maior tranquilidade possível, antecipando um pouco as coisas e tentando sentir a criança, abraçar. O colo nunca é demais, não tem é que ser, às vezes nas horas menos próprias, ou uma coisa constante de ter que estar agarrado ou envolvido, mas abraçar, ouvir, sentir, cheirar, deixar-se ser cheirada e fazer-se o melhor que se consegue fazer, sabendo que há tentativa e erro. Nem sempre corre bem, e há dias que são bons, e há dias que andamos lá perto. Pronto. Por isso, amar o mais que se pode e tentar que a pressão de quem educa, de quem tem responsabilidades, de quem não é só tio, não é só amigo, mas agora calhou-me a mim, para que a criança cresça o melhor que conseguimos. E ser, por isso, sobretudo primatas, pai e mãe, no sentido da criação, de quem fez, de quem protege. Havia um pedopsiquiatra em Coimbra que era muito claro, que é: o leão e a leoa deixam fazer tudo, pular o leãozinho, mas se ele sai do círculo do grupo, automaticamente é abocanhado e trazido cá para dentro. Portanto, é preciso tudo ok, mas aqui ao pé de mim, porque eu sou quem te dá a proteção dentro da selva, e portanto nós temos que ser este ninho seguro.
e por isso há uma adaptação mútua. É preciso apresentar o mundo, a família, os pais primeiro e depois o resto da família, com alguma calma, sentir que é nosso, vai estar connosco e tudo vai correr bem, e sobretudo termos a calma de conhecer quem chegou. Afastar os outros pode muitas vezes ser a melhor política dos primeiros dias, exatamente para haver uma tranquilidade do casal. Primeiro, esta questão Covid veio ser perfeita para os recém-nascidos, porque era isto que se tentava desde sempre fazer na pediatria, tente o mínimo de visitas possíveis, só as imprescindíveis. E agora o Covid, claro que nos fez estar todos mais alerta para o risco de estarmos, por vezes, de volta de uns dos outros, quanto mais de um bebê acabar de nascer. Mas não é só da infecção, é mesmo às vezes muitas opiniões. O melhor que a família pode fazer é abastecer o frigorífico enquanto a mãe está na maternidade, deixar lá muita comida para os primeiros dias, de maneira que vamos sobreviver até que as coisas se voltem um bocadinho a compor. Há comida, pronto, há bebida para quem precisar de outras coisas para desanuviar, a mãe não, à partida, mas alguma coisa para avançarmos. E é isto. Isto é o âmbito da chegada da parte mais emocional, e depois vamos aqui a cuidados um bocadinho mais práticos. Portanto, falando em quem vai nascer, o que é que acontece naquele momento do parto, e é isso que às vezes é preciso explicar às pessoas, o que é que vai acontecer, porque, tive 24 horas para ter. As dilatações demoram, e a Luísa vai nos dar aqui uma ajuda nisto. Demoram, é preciso abrir, e não abrimos todas da mesma maneira, e às vezes não dá, passa ao primeiro, mas não passa ao segundo, e portanto é mesmo assim, e está tudo bem na mesma. E depois na maternidade há que rever o bebê antes dele se ir embora e programar o que é que se vai fazer nas programações pós-alta. E isto são um bocadinho a estrutura depois da consulta do pré-natal, tendo sempre em linha de ação esta dinâmica de pais, recém-nascido, o casal e a família, porque ninguém se separou agora que um filho nasceu, pretende-se que toda a gente esteja ainda mais unida e em sintonia pelo menos a maioria dos dias. Às vezes não é assim, mas pronto. Ora bem, então, vamos tentar perceber o fio condutor que vem da gravidez. É óbvio que a mãe deve comer o melhor possível e o mais variado possível, porque tudo chega via sangue e via líquido amniótico aos sabores que a criança vai experimentando e à memória que lhe chega. E se a mãe anda feliz porque come coisas que lhe sabem bem e que anda bem e que faz as suas opções da maneira que lhe parece mais equilibrada dentro da sua saúde, melhor estará alimentada também e a ser estimulada esta criança. Uma vida ativa dentro do possível, mas tendo a noção de que muitas das nossas vidas não são assim tão saudáveis e muitas vezes aquele sono do primeiro trimestre e aquele cansaço do final da gravidez acaba por ser alertas da criança que fazem com que hormonalmente e metabolicamente a gente tenha mesmo que baixar o nível da vida que leva, ok? Eu lembro-me de tomar 2 pequenos almoços e vomitar o primeiro e pronto, e depois continuava com aquelas olheiras até aqui, que à hora da almoço a coisa melhorava, mas depois só de seguir a cesta do almoço é que eu voltava a ficar normal. Metabolicamente não há gente, Speedy Gonzales, que não tenha que baixar o nível, mas manter uma vida ativa. Depois há toda esta preparação do corpo da mulher para o parto, que quem puder fazer, seja de que forma for, ajuda, e a Luísa depois também ajudará nisso, porque prepara-se o pavimento pélvico para colaborar da melhor forma, prepara-se a maneira de respirar e a própria ligação do casal, do que é que podem ajudar a equipa médica para tornar tudo mais fluido. E depois há toda uma parte clínica em termos das vacinas que a grávida deve fazer, as análises das diferentes fases, as ecografias, porque disso também vai depender depois a programação do pós-parto. Se há uma malformação detectada, por muito menor que seja, tem
implicação no seguimento que depois o pediatra terá que programar, muitos deles logo à saída da maternidade já estão programados. Este género de preparação para o parto e algum controle no ganho de peso e na recuperação muscular da mãe ou a não perda de grande massa muscular durante a gravidez fazem também com que a mãe recupere muito mais rápido de tudo isto, mesmo que cheguemos a um parto não natural, não é? Não sei se queres dizer aqui alguma coisa, Luísa, que é mais a tua área. Estou encantada a ouvir-te porque revejo-me nas tuas palavras e é muito esta equipa multidisciplinar onde nós colocamos a grávida e o seu companheiro como o centro da nossa atuação, ou seja, eles são o centro de nós, o centro da equipa multidisciplinar. É muito importante que o ideal seja que a rapariga nos apareça numa consulta pré-concepcional, ou seja, em que nós chamamos o casal à consulta. Nós gostamos muito, agora estamos com esta história, como disseste bem, nestes tempos novos que estamos a viver deste bicharoco que nos assola, então, nós temos de tentar dar a volta à situação e temos feito o melhor dentro desta contrariedade, não poder ter os casais sempre os dois presentes. Mas o ideal é que a partilha de informação seja passada e logo desde o pré-concepcional, ou seja, que se prepare a mulher para engravidar. O desejo de engravidar está presente, mas depois há que perceber se estão reunidas todas as condições, quer do rapaz, quer da rapariga, as condições de saúde, as condições de suplementação, se for o caso disso, e vamos introduzir aqui um tema muito importante, que é o Smart Growing, que já aflorámos e que no fundo o que nós queremos é uma longevidade saudável. E a longevidade saudável começa antes. Ou seja, nós se queremos uma longevidade saudável não é depois, quando estamos na menopausa ou na andropausa, é, ai Jesus, temos agora que nos tratar e nos precaver. É logo cedo. No pré-concepcional nós fazemos isso, ou seja, detectamos se há alguma alteração, se há alguma correção a fazer, quer de saúde, quer de patologia do casal, é muito importante. Tenho recente o caso de uma grávida que me disse, sim, está tudo ótimo, história familiar, depois quando eu perguntei, tu e o seu marido? Ah, meu marido é ótimo, tudo muito bem disposto, tudo bem. Então, história familiar, história pessoal. Tem uma insuficiência renal, é hipertenso, faz imensos fármacos. Portanto, claro, a rapariga achava que o marido é normal e eu também o acho super normal, ele é um querido. Portanto, só para vos dizer que é muito importante esta consulta pré-natal começar idealmente no pré-concepcional, ou seja, quando nós queremos engravidar. Depois, durante a gravidez, eu costumo explicar ao casal, logo nas primeiras consultas, que 1 mais 1 é igual a 2, no caso do casal é igual a 3, ou seja, já temos uma entidade nova. E quando acho uma criança, nem sei que número é que é de colocar. Ou seja, temos que nos preparar, como disseste bem, para isso. Então, o que é que nós fazemos na vigilância da gravidez? Tudo o que disseste muito bem. No fundo, geramos uma atitude de confiança, de calma, de assertividade entre nós. Estou a falar, os técnicos de saúde e o casal, a grávida e o marido e toda a família envolvente, de modo a que todo o percurso, desde quando aparece alguma alteração analítica, ecográfica, há algumas inquietações em relação às vacinas, se faço ou não exercício, que tipo de comida, o que é que eu devo fazer, se repouso, se durmo mais, porquê, não consigo. Nós temos uma equipa multidisciplinar também muito à nossa volta que nos pode ajudar, desde a psicologia, as colegas da fisioterapia, as outras valências das várias valências médicas e técnicas que temos dentro da My Clinic e que existe em todos os hospitais. Portanto, as pessoas devem procurar essa ajuda, de modo a que esta viagem da gravidez seja uma viagem de preparação, para que tudo seja fluido, como disseste muito bem, ou seja, nós vamos nos preparando para o dia do parto, para o dia da descoberta e da recepção do novo ser, não no dia do parto, mas em todas as semanas, desde o pré-concepcional, quando nos preparamos para engravidar, e durante todas as semanas, durante todos os trimestres, vamos nos preparando para o dia do nascimento, o dia em que aninhamos mais um ser na nossa família. E tudo o que disseste é muito importante e é a base do nosso trabalho na obstetrícia, é detectar se há algum desvio da normalidade de moça que se possa repor e acautelar, de modo a que a confiança se vá gerando na equipa multidisciplinar, quando chegar ao momento do parto, essa continuidade existe e seja uma alegria e uma tranquilidade e uma assertividade em toda a equipa. Podemos continuar? Sim, senhora.
Pronto, é esta linha, e isto é mais também às vezes no sentido de a confiança que fizemos um percurso. Por vezes acontece nascer num sítio onde não estava nada programado. Estamos de férias não sei onde e de repente às 30 e poucas semanas rompe a bolsa e tudo se desencadeia e estou de férias no Algarve e já não consigo regressar. Ter a certeza de que o caminho estava a ser feito e essa tranquilidade, independentemente das caras que se tenham à frente, e é isso também que eu acho que é muito importante. Eu, no meu caso, tinha tudo programado para nascer em Coimbra por uma questão de história anterior obstétrica pesada e acordei um dia de manhã e parei na MAC, num dia de greve nacional, com apedrejamentos na Assembleia da República, o caos instalado, e não conhecia ninguém das pessoas que estava em Lisboa há pouco tempo, e tudo correu bem, porque há que ter esta confiança de que quem está do outro lado está farto de fazer aquilo e vai fazer o melhor que sabe. E nós, do nosso lado, preparámos-nos do melhor que conseguimos, comendo bem, levando a vida o melhor que conseguimos para preparar tudo isto. E isto vem no sentido do que vai acontecer agora neste slide, ou seja, nós tentamos preparar tudo, o grande objetivo é podermos colaborar para que tudo corra da melhor forma no parto, mesmo que a gente não conheça as caras que nos rodeiam, estão lá para nos ajudar. A mim foi, eu sou o enfermeiro espanhol, dizes que o teu enfermeiro é o espanhol e venho eu. E tudo correu bem com o enfermeiro espanhol, ok? Pronto. E se tudo acabar num parto instrumentado, numa cesariana, está tudo bem na mesma. Está tudo bem, é porque foi pelo melhor e porque assim teve que ser. Porque há muitas questões com o parto e eu percebo as opiniões mais naturalistas ou menos, e são todas respeitáveis. Desde, no meu caso, comigo, desde que seja um parto hospitalar, porque lá está, todos temos as nossas experiências. E, portanto, o que é que oferece um parto hospitalar? Oferece aquilo que vai ser o final deste slide, que é os 5 primeiros minutos do 4º trimestre perfeitos para quem chega. Está lá tudo o que é preciso para que quem chega consiga nascer da melhor forma. Tirar a dor à mãe, só se lhe tira a dor com a epidural, e às vezes é isso que é importante que as pessoas percebam, não perdem a sensibilidade, não deixam de conseguir colaborar, não deixam de sentir as contrações e o desconforto do parto, mas é quase um respirar fundo e, portanto, não há que ter receios nem achar que se é menos nem mais ou porque se fez ou não se deixou de fazer epidural. Depois é muito importante os registros de bem-estar da mãe e do feto para que se programe se podem continuar a dilatar da maneira que está a dilatar ou se é preciso avançar para um parto instrumentado, para uma cesariana, o que quer que seja. Portanto, unhinhas de gel à maternidade não é a melhor opção, porque não lê saturímetros, não lê se a mãe começar a ter problemas e não há lá quem tire. É uma coisa muito prática, mas que é importante. E depois vão vir 1000 caras diferentes, porque se entrarmos num dia e apanhamos o turno o da noite que acabou de chegar, a seguir apanhamos o da manhã, depois o parto só se desenrola à tarde, vão ser 3 equipas de enfermagens diferentes. Infelizmente não são 3 equipas médicas, porque o médico está 24 horas ou 12 horas, mas também serão várias pessoas a passar, e que tudo vem ver a mesma coisa, quantos dedos, dilatou, não dilatou, portanto não é propriamente o melhor cenário e os momentos mais felizes da vida de uma mulher, efetivamente, ok? Mas é por um bom fim. E depois, claro que, desculpem-me a expressão, mas eu gosto de usar, o nosso parque de diversões de casal fica um bocadinho estragado com tudo isto. Depois recupera, mas pode ser necessário cortar, pode ser fazer as episiotomias, que é aquele corte para que não rasgue, é preciso haver suturas, se há uma cesariana há ainda mais agressão e entrada no baixo ventre, que como é óbvio demora mais a recuperar, mas
mãe tranquila e colaborante e o recém-nascido a ter os seus primeiros 5 minutos de vida perfeitos. É o objetivo de todos estes meses e dos neonatologistas que lá estarão para receber e para ter a certeza, ou o enfermeiro em causa, porque são também enfermeiros parteiros, que tudo está a decorrer da melhor forma. Certo, Luísa? Certíssimo, certíssimo. Olha, Raquel, tens uma experiência muito, muito, muito boa e consegues transmiti-la, e vamos depois ouvir também os testemunhos das pessoas que estão presentes e das nossas pacientes. Então, em relação ao parto, o que é que eu costumo explicar ao longo das consultas? Vamos consoante a energia de cada casal e de cada grávida, eu vou introduzindo este tema, ou então vão-me introduzindo o tema nas várias consultas. E o que eu explico é isso mesmo, isto é um processo de continuidade, ou seja, uma geração de confiança no sentido de que vamos nos apercebendo de riscos que podemos estar a correr, se eu tenho um líquido aumentado, se eu sei que tenho um bebê maior, se eu tenho uma cesariana nos antecedentes, ou seja, eu vou acautelando logo na história passada e na história da gravidez que eu tenho de curso, se há alguns indicadores que nós podemos estar alerta. Eu digo sempre, quando me falam no plano de parto, eu digo sempre que o plano de parto na minha consulta é correr tudo bem. Este é o meu plano de parto, ou seja, o plano de parto que tenha uma mãe saudável no final da gravidez, feliz, uma família feliz, um bebê encantador e cheio de vida e um pai babadíssimo pela sua mulher e pela sua criança. Isto é o meu plano de parto. É isto que eu explico e depois, consoante as energias inerentes a cada casal, assim vou adaptando. Tenho muitas pessoas que me dizem, depois eu gosto de fazer esta introdução porque isto clarifica logo uma série de pontos. Então aí vou ter que fazer episiotomia. Eu não sei. Nós tentamos que seja, que se evite, ou seja, não é a pedido, é porque é assim tecnicamente correto. Quando é necessário, é feito. Então, e se a doutora Luísa não estiver lá? Se eu não estiver lá, estará um obstetra, ou mais do que um, aliás, a equipa serão sempre no mínimo 2, e estará uma equipa de profissionais que irão fazer o seu melhor. E esta confiança que falaste, que eu acho que é uma mensagem que eu gostava que as pessoas levassem daqui esta noite, que é ter tempo durante as consultas, prepararem-se para as consultas, isto é muito importante, ou seja, não é chegar à consulta, não vi nada, não sei nada, diga-me tudo, é as suas dúvidas, inquietações que tenham, de modo a que em cada consulta se vá fazendo uma progressão. Isto é como uma criança. Nasceu, vai aprender a mamar, depois vai aprender a gatinhar, vai aprender a andar. Connosco na gravidez. A vigilância da gravidez não é um plano X igual para todas as pessoas. Eu tenho pessoas que precisam de muito mais consultas do que outras. E não é por ser uma gravidez de alto ou baixo risco, porque as de alto risco inerentemente terão mais. É porque têm mais inquietações, têm mais dúvidas. Quanto mais tempo eu tiver, quanto mais assertivo eu tiver em explicar e em tornar esta consulta uma partilha de saberes e uma partilha de sentires entre mim e a minha experiência como mãe. Eu também tenho um filho, também tive um filho, portanto, a experiência que eu lhes transmito é da minha vivência como médica, dos partos que fiz. Às vezes perguntam, então e se for assim, e como é que vai ser? E se for uma cesariana, se vai-me doer? Eu digo que nós vamos sempre a calcular ao máximo. É óbvio que eu quero o ideal, e o ideal é termos um parto vaginal, sem epísio, tudo muito tranquilo, o bebê logo a chorar, sem termos nenhuma inquietação. Isto, digamos que é o sonho de qualquer casal, de qualquer família e da equipa multidisciplinar. Nem sempre é assim, mas a confiança que se gera é ao longo da gravidez. De modo que, como disseste muito bem, estava o enfermeiro espanhol, não estava as pessoas que conhecias em Coimbra. Eu também passei por uma situação semelhante. A única pessoa que eu conhecia da equipa era o obstetra, mas não foi no sítio que foi planeado, porque o bebê também resolveu vir antes da altura que estava prevista. E tudo isto, depois, o que eu senti foi, não pode ser o plano que tínhamos delineado, mas eu já tinha o plano A, B, e eu costumo explicar que é o plano A, o plano B e o plano X. O plano A é como nós sonhámos, estarmos lá, ou marcado, ou indução marcada, comigo, tudo certo. O plano B é tudo marcado, tudo certo, e eu não estava lá. E o plano X corre tudo bem, e não era no sítio que planeámos, não foi no dia que planeámos, o bebê entrou no trabalho de parto, eu não estava lá, a equipa não se conhecia,
mas chegou lá e disse, eu sinto que estou bem, sentir que foi um acompanhamento onde eu não tenho inquietações, e estou aqui de alma e coração para me ajudarem, e esta confiança também que se transmite à equipa que recebe, isto é que é o plano de parto para mim, é acreditar, confiar, e depois tudo vai fluir, e vão ver que depois vai ser explicado, as dúvidas depois durante o trabalho de parto, nunca tenho receio de perguntar porque é que eu toco, o que é que estão a introduzir no soro, eu nunca fico com perguntas sobre porque é que aquilo está agora a 5, e ainda há pouco tinha posto a 25, e eu explico porquê, as pessoas ficam tranquilas, corre bem. Depois no trabalho de parto, usamos a bola, dançamos, cantamos, não é preciso a pessoa estar ali deitada. Portanto, ou seja, há uma série de coisas que se podem fazer para tornar mais fresco todo aquele momento, que é realmente um momento desafiador, desafiante para todos nós, principalmente, eu penso que é para a grávida e para o marido, mas para toda a equipa multidisciplinar que o que quer é felicidade e saúde. E podemos continuar? Sim. Então vamos a mais aqui umas questões práticas. Portanto, vai nascer. Esta é uma questão que a mim só mesmo no fim é que me veio o assunto, e acho que é uma coisa importante de falar numa consulta pré-natal. Preparar a mala faz todo o sentido, assim, nesta fase das 33, 34 semanas, porque antes disso não há necessidade de roupa, não vai vestir nada, porque vai direto para os cuidados intermédios ou intensivos, e portanto não vale a pena muitas rendinhas e muitos berloques, porque não vai ser preciso nada. Mas, à hora de preparar, há que ser práticos e perceber o porquê de determinadas coisas. As fraldas é fazer contas sempre por cima, portanto, consoante os dias, na pior das hipóteses, cesariana para 5 dias, fazer contas a 5 a 7 fraldas por dia, tamanho de recém-nascido, mas também um bocadinho mais, porque às vezes não se nasce um maior, é mais gordinho e o cálculo não foi bem feito. É muito importante que a roupa do nascimento seja completa, interior e exterior, com gorro e manta, mesmo no verão. Eles vêm do meio aquático e, portanto, devem ter uma roupa completa para aquelas primeiras horas, porque perdem imenso calor, e por isso é que os bebés também desidratam e perdem peso, porque em termos urinários tudo começa a fluir e perdem todos peso nos primeiros dias. Também perdem muito pela pele e por este arrefecimento a que são sujeitos. Depois bolsam, sujam-se, portanto 4, 5, 6 mudas completas de roupa, se tudo correr bem, parte natural são 3 dias, mas pode não ser assim. Faraldinhas de pano para o caso da sujidade. A Xuxa nunca é desadequada, é diferente do biberon, não há biberons nas maternidades, incentiva-se ao máximo o leite materno, mas pode ser uma opção. Quem não quer fazer leite materno está no seu direito, às vezes por contraindicações ou por decisão pessoal, e isso deve ser respeitado, e aí os biberons, como é óbvio, devem ser incluídos. E depois os cuidados de higiene, creme da muda da fralda pode não ser necessário no início, mas por vezes é bom ter, não vá pelo menos aprender com alguns ensinamentos que os enfermeiros fazem na maternidade. E coisas básicas de higiene. Para a mãe, para além das camisas de dormir pouco sexys de abertura à frente, mas que tem que ser, com os sutiãs de amamentação, cuecas descartáveis e grandes pensos higiênicos daqueles quase do antigamente são fundamentais, porque baixar para tirar cuecas no meio de tudo aquilo é o que menos apetece, portanto é rasgar e venham as próximas, ok? E portanto é muito simples, e depois não passa do chinelo e do material de higiene básico. E claro, fundamental a cadeira de transporte, porque ninguém sai de lá sem o sistema de transporte bem a funcionar. E devem questionar a loja onde o compram, como é que se monta, como é que se aperta, os sites, eu vou-vos deixar informação no final, entre os quais os da APSI, que é a Associação de Promoção da Segurança Infantil, que estão sempre disponíveis para explicar as diferentes cadeiras, e estão neste momento até online para explicar todos os modelos e como aperta, como desaperta, os redutores, todas essas questões. Então o bebê que nasceu na sala de partos tem que ser observado, e são os ditos 5 minutos em que ele
pode não ser completamente ainda dos pais. Se tudo corre bem, há o pele a pele, e a equipa de obstetrícia faz o que tem a fazer rapidamente em termos de cortar cordões umbilicais, pôr clamp, embrulhar e pôr quanto antes no aconchego e no cheiro da mãe, porque é fundamental para todo o estímulo hormonal, até para a produção de leite, para além do acalmar de mãe e de filho. É mesmo assim, é isso que a gente vê nos animais, é isso que acontece connosco e é isso que nós tentamos cada vez mais estimular e copiar, porque durante anos foram retirados os bebés às mães e nós precisamos desse aconchego logo no momento, mas é preciso perceber se está a respirar, tem que ter um índice de apegar em que tudo é visto, portanto ele depois tem que ser retirado à mãe para ver se está a respirar bem, se tem um bom tono, se os batimentos cardíacos estão corretos, se a pele está certa, portanto aquele apegar ao primeiro minuto, mas sobretudo o do apegar do 5º minuto tem que estar perfeito. Ok? E é isto que é a medicalização destes primeiros 5 minutos. Podem ser tudo muito rápido, mas que para a equipa que está treinada a fazê-lo, está a fazer muita coisa ao mesmo tempo para que depois ele seja finalmente entregue ao pele a pele à mãe e à tentativa da amamentação. Todo o leite materno é bom, mas ele dói que se farta para sair e não jorra em esguincho mal a gente coloca a criança. Não. Começa a produção. Inicialmente é um leite extremamente concentrado, apesar de nos parecer uma água deslavada, mas é um leite altamente concentrado de vitaminas, de proteínas e sobretudo de anticorpos maternos para aquele início de proteção. Passou no canal de parto, levou com todos os bichos do habitat da mãe, chegou ao mundo exterior e todos são bons, não tem horário nesta fase inicial, mas o bebê automaticamente vai procurar chuchar, não é sempre fome, é um reflexo de procura e neste primeiro contacto não será fome com certeza, mas é um reflexo e vai a chegar ao cheiro à mãe, como é óbvio, vai sugar e vai puxar por esta mama. E há que adaptar o bebê aos colos, todos os bebés são diferentes e todos os colos são diferentes e portanto começou a adaptação. E depois ele é retirado à mãe para pesar, medir, vestir, fazer o embrulhinho de maneira que ele depois esteja perfeito para sair da sala de partos a acompanhar a mãe. É isto que eu tento na consulta, que as pessoas percebam, é assim que vai acontecer para terem uma visão dos passos e do que é que vai acontecer comigo, connosco e os caminhos por onde nos vão levar, mesmo que a cara seja completamente um cenário diferente do plano A, B, X, Y, Z, como a Luísa falava. E depois, dentro da maternidade, a prioridade é ensinar a mãe, vigiar se está a fazer as coisas da forma correta, se é mais autónoma ou menos autónoma. Um primeiro filho com pouca experiência de irmãos e de família alargada é sempre um grande desafio e as pessoas estão lá para ajudar no banho, de como vestir, como se muda a fralda, muitas vezes os folhinhos para dentro, para fora, a diferença entre o xixi sair ou ficar bem, ou a pilinha se põe para baixo, para cima, porque depois sai os guinchos por cima da fralda. Portanto, os enfermeiros estão lá para isso e vão ajudar a tomar essas pequenas orientações. E algumas normas que passam não só também pela enfermagem, mas por todas as vigilâncias que é feita pelo pediatra quando depois vai ver antes da alta. Muitas vezes as visitas num parto de eutóxico, um parto natural, são feitas na sala de partos e muitas vezes só no segundo dia, quando já está quase para ter alta. Portanto, depende da hora a que se nasce, mas ninguém sai da maternidade sem passar pelo crivo da pediatria antes de ter alta. E, portanto, e muitos destes ensinos, como dormir e afins, são feitos com o pediatra. Como amamentar pode variar desde quase de 20 em 20 minutos a cada 3 horas.
ir a uma mama ou às duas no início, deve-se tentar estimular as duas. Este é um ponto da conversa em que muitas vezes falamos um pouco mais, porque há muita informação às vezes contraditória, mas o objetivo é estimular as duas mamas, de maneira que se produza o máximo de leite possível e que se vá havendo este estímulo hormonal e mecânico. Tem posições corretas, o mamilo tem que estar bem introduzido na boca da criança, a própria boca da criança deve abocanhar e não só estar na pontinha, porque isso vai fazer inflamação do mamilo e, portanto, ao fim de uns dias não há quem aguente e as mastites aparecem. Técnica de como retirar a mama da boca do recém-nascido e, sobretudo, os cuidados à mama depois, arejar, deixar secar, pequenas fissuras, colocar o próprio leite materno, sempre com um período muito crítico, que é bom que as pessoas saibam, é que a subida do leite não é imediata, geralmente acontece aqui no final da primeira semana, é extremamente dolorosa, não é necessário ter uma mama muito grande, mas para todas é um momento de tensão em que é tudo muito grande, mas não sai uma gota, e o nosso melhor aliado é, além da massagem entre mamadas para tentar drenar um bocado e às vezes usar até compressas frias, o duche morno para tentar cuidar um bocadinho do desconforto e da dor, é o recém-nascido. Ele é quem vai desfazer aquilo tudo, vai ser o nosso melhor aliado e é preciso dar tempo também para ele aprender como fazer. Antes da alta, o pediatra faz tudo isto, volta a pesar, volta a medir, ver se o cordão umbilical está bem e que cuidados se devem ter, ver se há alguma malformação exterior, que não se vê muitas vezes em termos das ecografias, ou pequenas variantes do normal, ou porque o dedo está mais em cima uns dos outros e que, pronto, se é para ver se isso é normal ou anormal, ou porque tem um pedículo ao pé da orelha, que tipo de vigilância se pode obrigar ou não obrigar, falar também da questão da icterícia, que por vezes pode fazer prolongar os internamentos hospitalares no início e ser uma coisa que se tem que vigiar depois na primeira semana de vida. Este é o exame do pediatra, é visto de alto a baixo. Os rastreios é exatamente para tentar dar a melhor saúde possível e o melhor growing à criança que chega. Portanto, atualmente fazem parte em quase todas as maternidades, portanto, o rastreio auditivo é universal, portanto, pode ter que ser repetido, mas é universal, exatamente para haver um despiste de déficit de audição precoce. O reflexo do olho vermelho para a questão do rastreio da catarata congénita e de algumas alterações oculares que o facto de vermos a retina nos ajuda, e também muitas das maternidades já têm os rastreios de cardiopatias e, portanto, as nossas crianças são um bocadinho escrutinadas logo para perceber se é necessário alguma vigilância específica e, como tal, de acordo com o pré-natal e de acordo com a observação do médico que lhe vai dar alta, ficam programadas as necessidades de exames ou de vigilância, sobretudo hospitalar. É feita neste momento uma vacina na maternidade, que é a vacina da hepatite B, a BCG foi retirada, antes era feita também na maternidade, todas as crianças eram inoculadas, agora foi decidido por cobertura populacional parar esta vacinação universal com a BCG, mas a vacina da hepatite B é dada a todos e depois a programação segue para o exterior. E, mais uma vez, os ensinos, perceber se a criança está a conseguir mamar bem, se os pais estão confiantes e autónomos e não sai de lá sem ter a sua cadeira de transporte e as suas normas de segurança revistas. É óbvio que isto, de acordo com o volume de trabalho nas maternidades e às vezes o tempo, a simpatia, a forma de comunicação uns com os outros pode não ser muitas vezes tão completa, mas este é o exame tipo de um recém-nascido antes da alta da maternidade. Idealmente haveria isto, alguns países, nomeadamente anglo-saxónicos, têm a enfermeira que vai ao domicílio e contacta logo ao fim de 24 horas em casa e faz um acompanhamento muito direto e vai a casa e já se conhece, ou seja, este fio condutor é feito
também com a enfermagem do pré-natal para a vigilância depois em casa. Cá ainda não temos isto, mas espera-se lá chegar e alguns hospitais já conseguem possibilitar este género de apoio, alguns centros de saúde também, sobretudo em casais às vezes um pouco mais problemáticos, problemas sociais, têm este apoio mais orientado. E depois há a ida para casa, e estas são também as vigilâncias que fazem da consulta pré-natal ser importante os pais tomarem estas notas, ou seja, vamos para casa, acabou o parto e agora? Ora bem, é preciso pesar o bebê todas as semanas durante o primeiro mês. Porquê? Temos de ter a certeza que perde até dada altura, mas que ao 15º dia é o nosso topo de já termos recuperado o peso com que nascemos. Se continua a perder peso ou não recupera, é a altura de pensar em suplementos, é a altura de ensinar melhor, rever se a amamentação está a correr bem, se não se está a passar mais nada e, portanto, é importante este peso. A primeira ida a um centro de saúde ou ao hospital que preste este género de serviços, em que faça o peso e o rastreio metabólico, deve ser antes do 7º dia. Portanto, o limite será o 7º dia. E depois, algures entre o 15º e o mês, haver a primeira consulta em que o recém-nascido volta a ser observado. Há muitas dúvidas, por vezes, já dos pais, e o verdadeiro vigilância começa, ok? Estes livros que coloco aqui são os nossos boletins atuais, que eu acho às vezes estranho como é que os pais lhes é dado isto e não têm curiosidade em folhear, que isto é deles, tem muita informação, a contracapa tem sempre informação entre as diferentes consultas, ou seja, vai à consulta do mês, tem informação entre o mês e a consulta dos dois, depois vai indo por aí fora, informação muito útil para a família, para perceberem sites onde podem ver outras informações, mas que algumas etapas de comportamento são normais dentro daquela faixa etária. Primeiros 6 meses deve haver consultas mensais e depois passamos a alargar as vigilâncias se tudo estiver bem, até que ao fim dos 2 anos passamos praticamente às consultas anuais se tudo o resto estiver bem. Há também a programação das vacinas, que os pais devem saber que pelo menos aos 2, aos 4, aos 6 meses há vacinas programadas, há também vacinas extras que serão faladas na hora própria para também não haver excesso de informação, mas que estas são datas-chaves, os pesos no primeiro mês, o rastreio metabólico, teste pezinho e o agendamento de consultas e vacinação decorre desta forma. Alguns sinais de alerta também são novamente falados e como reagir perante alguns sinais de doença. Na consulta do pré-natal, é óbvio que não entramos muito na doença nem nos pequenos sintomas, mas falamos sobre eles. É normal o bebê soluçar, arrotar, bolsar, espirrar, respirar fundo, parece que vai respirando por arranques, por salvas. Porquê? Porque tem poeira nas narinas, engole ar, se chora engole mais ar, se está mais sôfrego a mamar ou a mama está mais cheia naquela fase da subida do leite, engole imenso ar e portanto tem que expulsar de alguma forma. Vai sempre perder peso porque é isso que se espera nos primeiros dias, mas que em dada fase vai começar a subir, vai começar a aumentar. Que os cocós do primeiro dia são aquela pasta tipo plasticina, mas que depois vão ter tendência a ficar amarelos e, portanto, tudo isso é o normal. E, portanto, pequenos cuidados da posição de mamar, de tentar deixar arrotar, se for necessário fazer alguma limpeza nasal, se parecer que está a fungar e mais incomodado, porque a verdade é que pode ter alguns pós ou alguma coisa que esteja a perturbar. Massagens, menos massagens, é uma questão que se poderá equacionar depois com a questão das cólicas e da dificuldade, por vezes, em ter dejeções, e isso também é falado, sobretudo já no âmbito depois da primeira consulta do recém-nascido, depois de percebermos o que é que temos à frente, ok? Horário de banhos
e formas de dar banhos de acordo com a família. Se o pai só chega à casa às 10 da noite, mas está em casa de manhã, não tem problema nenhum em que a criança faça banhos de manhã. Se ele fica histérico com o banho no final do dia, é preferível dar um banho mais cedo. Portanto, há toda uma adaptação, desde que esteja tudo preparado e relativamente quente, porque os bebés recém-nascidos não gostam desta exposição ao frio depois de vir do meio aquático. Dormir camas arejadas, sem estarem demasiado sobreaquecidos pelo risco da morte súbita. Portanto, as camas de grades, por muito que se tenha as alcofas durante o dia, para a noite, a minha opinião é que a cama de grades é o sítio mais arejado, mesmo que depois estejam relativamente aconchegados, mas o ar circula e nunca ficam tão sobreaquecidos. E, dentro do possível, adormecer mais no seu espaço do que sempre agregados à família, o que não quer dizer que todos os dias sejam assim. Os irmãos, primeiro mês, tal como o resto da família, devem manter um certo afastamento, porque têm bichos, porque tudo nele vem da rua, vem bichos, e portanto, sim, participar nas rotinas, mas a partir dos 2, 3 meses em que já há alguma maturidade do recém-nascido, até lá ajudar a preparar as pequenas coisas, mas que não interfiram muito em cima da criança. E, portanto, e aqui a mesma questão em sair à rua, assim que recuperou peso, que já foi à primeira consulta, em que as coisas parecem estar todas a estabilizar, passeios ao ar livre fazem bem a toda a gente. Quem vem a casa, os essenciais durante o primeiro mês, se possível com contacto à família previamente para não irromperem com a mãe lavada em lágrimas porque está aflita da sua mama ou porque já não sabe mais o que fazer ao choro, e todos ajustados à dinâmica da família, sempre evitando os contactos muito precoces ou com grande proximidade neste recém-nascido de primeiro mês. Sinais de alarme são estes: um bebê pequenino, recém-nascido, que tem febre, deve ser observado em hospital, porque é um sinal precoce de doença e que não é muito habitual. O gemido, a dificuldade em respirar, ou se em vez só daquele bolsado que escorre, começa a ter mesmo vómitos projetados repetidos, ou uma irritabilidade estranha que os pais já fizeram tudo o possível e não resolve, são motivos de alarme, de ida a um serviço de urgência ou um contacto com o pediatra. O cordão umbilical também, ou seja, se começa a ter mau cheiro e ter uma vermelhidão estranha, deve haver pelo menos o contacto ou com o enfermeiro de referência ou com o médico. Ou seja, há uma via aberta, isto é um fio condutor, que eu pessoalmente não, eu sinto-me privilegiada que não sou muito chateada, entre aspas, pelos pais, porque acho que também dou tempo para os preparar, e acho que quanto melhor a gente vá preparado, e esta consulta do pré-natal pode permitir isto, menos dúvidas se têm, ou pelo menos já se ouviu falar, então é aquilo que disse que podia acontecer, sim, olha, ele está com o cocó agora já é amarelo, mas esse já sei que é normal, porque era verde e ia passar a amarelo e ficar mais líquido. E, portanto, estamos preparados e só recorrem a nós quando é efetivamente necessário. Resumindo, isto é um ser único, é para pegar com carinho, embalar, falar, olhar nos olhos, rir muito, chorar de vez em quando se for preciso, massajar, tocar, apresentar a toda a gente com calma, com calma. E somos companheiros nesta viagem, com uma confiança uns nos outros. É isso que eu acho que deve haver entre os profissionais e a família, é esse o objetivo de todos nós. Estes são alguns contactos que quiserem guardar, eu acho que são importantes. Desde logo a Sociedade Portuguesa de Pediatria tem imensa informação para pais disponível e, portanto, é um sítio fidedigno feito por todos os meus colegas das diferentes áreas. Mais uma vez a APSI, que é a Associação de Promoção da Segurança Infantil, estão sempre presentes em montes de eventos exatamente para ajudar. O livro do Hugo Rodrigues, que eu acho que é um colega que nos ajuda a todos nós, são os 1000 dias do recém-nascido, exatamente porque vem desde o pré-natal até aos 2 anos de vida, em que muita coisa muda.
Vários colegas vão falando sobre coisas em termos de live do Instagram. Eu deixei-vos aqui o nome de algumas que eu acho que fazem um trabalho fantástico. Elas adoram fazer isto, ao contrário de mim, e são muito, muito, muito proativas e com informação fidedigna. E depois um bocadinho a maternidade real. Eu farto-me de rir com a Beatriz Gosta, desembaraçada. Acho que ela, com o seu jeito do Norte e as suas asneiras pelo meio à gente do Norte, tem descomplicado isto e mostrado o quanto ter couves-flores a sair do ânus e que eu fiz aquilo, e o outro que eu próprio não consigo dizer com as palavras dela, que me deixam um bocadinho com pudor de as usar, mas que na boca dela saem perfeitas para mostrar o quanto pode ser a visão da mãe no meio de tudo isto. E que eu acho que a rir se dizem muitas verdades. E o contacto da clínica, sempre que precisarem de nós, estamos cá para isto. Boa viagem, estamos juntos, esticámos um bocadinho, mas pronto, faz sempre. Ai, que bom, Raquel, obrigada, minha querida. E agora, antes de passarmos à discussão, devem ter aí muitas dúvidas, gostaria de ouvir, conforme combinámos, deixa-me ver se a Adriana está cá. Vamos. Alô! Então tenho o prazer de vos apresentar. Importam-se de dar som aqui à Adriana, importa-se colocar som no seu. É lá que eu consigo dar-lhe. Já dei som à Agora? Adriana. Olá, já Agora? está, já tem som. Ok. Olá, boa noite a todos. Bem-vinda, Adriana, e obrigada por estar a esta hora ainda aqui. Obrigada aí, doutora. Adorei. Ai, Já vi aqui, já ouvi coisas aqui maravilhosas que é sempre uma descoberta, apesar de já ter 3 filhos, e outras que já me identifiquei muito e a cozinha dizendo, eu já passei por isso. Que bom, que bom. Eu agora gostava de desafiá-la, dentro do possível, não foi nada combinado, portanto, a única coisa que foi combinada foi eu desafiar a Adriana, que tive o prazer de fazer aqui a viagem da gravidez, da vigilância e do parto, e então gostaria muito de, se a Adriana partilhasse um bocadinho a sua experiência como mãe, a sua experiência como grávida, primeiro mãe, porque já quando teve este bebê já tinha 2, um terceiro bebê, como é que foi esta viagem agora, a diferença, o que é que sentiu, como é que foi a confiança ou não confiança, ou seja, como é que sentiu todo o processo, quer do pré-concepcional, da gravidez, da consulta pré-natal, do que é que foi depois a consulta de pediatria, portanto, o processo todo do parto. Partilhe um bocadinho connosco, desafio. Olha, então vou tentar resumir um pouquinho as minhas 3 gravidezes que foram completamente diferentes. A primeira foi, eu tinha 25 anos, era completamente imatura, não sabia, tinha uma ansiedade muito grande de ser mãe, mas não conhecia nada do que era ser mãe, e confesso que não tive um grande acompanhamento. Foi tudo assim muito... foi se fazendo, mas não foi aquela coisa assim tão segura. Eu confesso que não me senti segura, aconteceu. O segundo, eu já tinha alguma experiência e já tinha vivido aquelas ansiedades todas com a minha filha, e já tinha um espaço grande, porque na verdade eu optei por ter o segundo filho quando a minha filha já tinha 13 anos, então eu já tinha outra maturidade, o que faz total diferença na vida eu acho que de uma mulher, pelo menos na minha fez muita. E tive o prazer de conhecer a senhora. Foi meu segundo filho foi consigo. Mas aconteceu aquilo que vocês falaram. O parto não foi consigo. Foi aquela preparação maravilhosa, um acompanhamento que não é fazendo missa de corpo presente, mas realmente a doutora Luísa Pardana faz um acompanhamento diferenciado, onde a gente se sente realmente acompanhada, e não só como grávida, mas como mulher, e isso acho que fez toda a diferença na minha vida. E no dia do parto, a senhora não estava aqui, ele nasceu uma semana antes do tempo, e eu fui. Apesar de pensar, poxa, fiz todo o acompanhamento e agora não vai ser com ela, eu cheguei numa maternidade muito segura, exatamente por tudo aquilo que vocês disseram. Quando o acompanhamento é bem feito e quando você vai bem instruída, você se entrega, você chega lá e pronto,
pronto, não é como eu sei tudo aquilo que vai acontecer, ou pelo menos estou segura daquilo que provavelmente vai acontecer. Claro que a gente sabe que há sempre imprevistos e coisas que podem acontecer que não faz parte dos planos, mas quando a gente vai com uns 9 meses bem acompanhados, eu acho que faz toda a diferença. E lá nasceu o meu segundo filho, foi fantástico. Não sei se posso falar o nome do médico, que também foi um querido, o doutor Jadir. Foi espetacular, foi um médico que me trouxe toda a alegria do mundo. A equipe toda realmente também fez toda a diferença, porque me trouxe... Eu cheguei lá de surpresa e eles, não, vai correr tudo bem, e cantavam e dançavam e faziam aquela alegria, e foi fantástico, foi maravilhoso. E depois, aos 40, eu entrei numa aventura de engravidar novamente. E aonde fui? Doutora Luísa Pargana, como é óbvio. E a terceira gravidez, olha, eu já tinha uma dificuldade física muito grande, porque as minhas gravidezes, na verdade, nunca foram muito fáceis. Fisicamente, eu costumo dizer que eu não sou uma boa parideira, porque tive que ser cesariana desde a primeira gravidez. Então, eu sinto imensas dores, como a doutora Luísa sabe. Desde o início, eu tenho um problema na ciática. Minha ciática traz-me imensa dor desde o primeiro mês. Me sinto muito fraca, tenho problemas de anemia. Então, assim, foi uma gravidez difícil, porém muito bem apoiada. Foi essa palavra que eu sinto mesmo. Eu sinto que foi um apoio muito grande que eu recebi da doutora, e eu acho que isso faz diferença. Tanto faz que mandei minha irmã também, que engravidou, e ter consigo, porque ela tinha imenso medo de ser mãe. E eu disse, olha, vai na doutora Luísa, porque realmente faz toda a diferença você ter um acompanhamento de um médico onde você se sinta seguro, onde você se sinta à vontade para perguntar, que você não se sinta constrangido, porque há coisas que realmente a gente tem vergonha de perguntar, que a gente se sente... vão pensar que eu sou burra, ou vão pensar que eu sou uma ignorante. Não, são dúvidas mesmo que a gente tem, são medos que a gente tem, são inseguranças. Pessoas gostam mais de ler, de se informar, outras nem por isso. Outras têm maridos que participam e outras têm maridos que... Olha, é quase uma aventura só sua, que você vai sozinha nela. Então, eu acho que você ter um bom acompanhamento, uma médica que te acompanhe bem, pediatra que te acompanhe bem também faz toda a diferença na sua vida. Então, olha, a minha experiência, para ser muito breve, para não ser maçante com vocês, é que eu tenho 3 filhos, mamães, cada gravidez é uma gravidez, nunca é tudo igual, mas quando a gente vai de coração aberto e bem acompanhada, tudo corre bem, o final é sempre feliz, tem momentos dolorosos, doutor, custa um bocadinho, quando eles mordem no bico, a gente se torce toda, mas realmente é um prazer muito bom, é uma sensação maravilhosa. Eu, infelizmente, não pude amamentar muito, porque os meus filhos têm um problema chatíssimo, doutora, que eu não me conformo, eles têm refluxo e põem tudo para fora. Os 3, eu costumo dizer que é um defeito de fabrico, não sei se fabrico da mãe. Olha, tenho essa pequena tristeza de não poder amamentar meus filhos mais tempo, mas realmente é doloroso no início, custa. Eu cheguei a passar por esses processos porque consegui amamentar pelo menos os 2, 3, quase 3 meses. Então, passei por essas sensações todas, e até chegar ao ponto de ser prazeroso, mas, infelizmente, tive que optar pelo leite. E é muito bom, mamãe. Se esforcem, custa, mas é muito gostoso. E, olha, obrigada, doutora Luísa, pelos 2 acompanhamentos, que foi maravilhoso, e também da minha irmã, que falo por ela. E foi um prazer conhecer a doutora Raquel, não conhecia, adorei ter lhe ouvido, foi mesmo assim muito prazeroso, tive pena de não poder ter entrado mais cedo, foi muito bom, e olha, parabéns, espero que tenham mais oportunidades, e me convidem mais, porque eu vou vir.
Muito obrigada, Adriana, pela Obrigada, partilha aqui ao Obrigada, vivo, eu, na doutora. primeira pessoa, e é uma felicidade também fazer parte da sua família, da nossa família MyClinic. É verdade. Bem-aja, Nos bem-aja, tornamos famílias. isso mesmo. Muita saúde e muito grata por esta partilha aqui Obrigada. com todos Muito nós. obrigada. Tá, beijinho. Agora, Eu Raquel. vou pedir, adeus, Oriana, obrigada, muito obrigada Adeus, doutora. pela sinceridade acima de tudo, ainda bem que estão cá todos e todos muito bem. Eu vou também da minha parte, eu pedi à mãe de umas crianças que eu sigo, a Janira e a ativou o meu som, quando eu estou a tentar ativar a Ruth Anastácio. Os nossos técnicos do nome, nós temos aqui uns Temos os técnicos. Este parênteses para agradecer ao back-office. Temos back-office na MyClinic, back-office nas nossas casas. Na Vasco casa e Vasco Limitada. Isso, e na tua casa. Portanto, temos vários back-offices aqui de retaguarda, também a família mais uma vez aqui presente a ajudar. E agora apresenta, por favor. A Ruth, eu já conheço a Ruth agora há uns anos, fazemos uma caminhada já há muito Boa tempo. Noite. Olá, boa noite, Ruth, obrigada Boa desde noite a já. todas. A Ruth disponibilizou-se também a falar um bocadinho da experiência dela também como mãe, como é óbvio, é esse o tema que nos traz aqui. Nós conhecemos logo no início da vigilância da Janira, agora veio a Yasmin também. Não houve uma verdadeira consulta do pré-natal, nem com uma nem com outra, mas pelo menos com a segunda filha foi sempre um tema muito presente nas nossas consultas, e a Ruth a primeira a dizer: eu já não me lembro muito bem, era assim, não era, vai acontecer aquilo, e portanto acabámos por fazer aqui uma caminhada partilhada em que a irmã começou a estar presente nas consultas da Janira. Oh, Ruth, obrigada desde já por estar aqui até esta hora. Obrigada pelo convite. Ora, fazer aqui o ponto da situação. Portanto, a Janira é a minha filha mais velha, que tem 5 anos, e a Yasmin agora que tem 10 meses. Portanto, no caso da Janira, eu fiz realmente uma consulta de pré-natal. Nessa altura, portanto, não era a doutora Raquel, portanto eu fiz exatamente porque fui aconselhada pela minha obstetra a fazer uma consulta de pré-natal, era a primeira filha, portanto quis fazer tudo muito certinho, como me era aconselhado, e na altura, portanto, fiz a primeira consulta, ia com todos os meus apontamentos, que tinha ideia, as questões fundamentais para colocar à médica, e no final da consulta a doutora disse-me que afinal não iria dar continuidade, portanto fez-me a consulta pré-natal, mas não iria ser a pediatra da minha filha, porque iria deixar, portanto, de dar consultas naquele local. E na altura foi o que eu disse, falei relativamente com a doutora Raquel, perdia-se um pouco o chão, não é? Primeira consulta, portanto estava extremamente preocupada com a empatia que iria sentir, portanto, com a médica que iria dar o acompanhamento à minha filha, e de repente senti-me um pouco perdida. E foi aí que surgiu, portanto, a doutora Raquel, e ainda bem, tivemos, tanto eu como o meu marido, bastante empatia logo desde o primeiro momento, e hoje a doutora Raquel é a pediatra não só da Janira, mas também, portanto, da Yasmin. E realmente, com a Yasmin, por exemplo, a consulta pré-natal propriamente dita não existiu, porque nas consultas que fui tendo, entretanto, com a Janira, portanto, eu fui colocando as questões e fomos falando sobre o nascimento da Yasmin e colocando as dúvidas que tinha, porque efetivamente passaram 4 anos e há questões que se vão perdendo ou que vão mudando. Se apagam. Nomeadamente pela questão também agora atual, portanto havia essa preocupação, a questão do Covid, e era um acréscimo de preocupações. Mas efetivamente, a nível da importância da consulta pré-natal, de facto, é uma consulta que eu acho que faz toda a diferença. Eu pelo menos senti que no caso da minha segunda gravidez já senti outra tranquilidade, nomeadamente porque a doutora Raquel
como percebeu-se pela intervenção, leva tudo isto com muita leveza, torna as coisas efetivamente mais simples. Muitas das nossas dúvidas e inquietações e medos acabam por ficar serem facilmente ultrapassáveis. O que é que eu posso dizer mais em relação à consulta pré-natal? Há pouco estava a pensar em relação à questão que a doutora Raquel há pouco estava a falar, o facto de as coisas fugirem muito daquilo que nós planificamos. Eu, pelo menos na minha primeira filha, tinha uma ideia do parto, de como as coisas iriam acontecer, e efetivamente não foram nada daquilo que eu tinha, para o qual eu estava preparada e que pensava que iria acontecer e seria fantástico. Efetivamente foi uma cesariana que não estava planificada. Aqueles primeiros 5 minutos que a doutora estava a falar, que são tão importantes, iniciais do bebê, foram completamente diferentes. Portanto, a Janira nasceu, não só viu um único choro, foi algo que me fez imensa confusão na altura, porque efetivamente ela não vinha propriamente bem. Portanto, como eu estava a tentar, é o índice de apurar, não estava bem. Portanto, aos 6 minutos ela teve que ser reanimada. Eu penso que será esse mesmo o nome que dão. Portanto, eu fiquei sempre com esse momento que me marcou bastante e que me fez adiar também um bocadinho a segunda gravidez, que acabámos por nas consultas também ir falando com a doutora Raquel, e que depois me deu alguma tranquilidade, efetivamente no segundo parto. Fez toda a diferença falar com a doutora sobre esse assunto, porque fui mais tranquila e efetivamente tive uma boa experiência, que correu bastante bem, e consegui ir com outra leveza, outra serenidade, que eu acho que é fundamental termos, e que eu acho que principalmente é mesmo isso. Na consulta pré-natal, dá-nos mesmo a tranquilidade que é necessária, e a capacidade de, se as coisas não correrem como nós sonhamos, que muitas vezes não acontecem dessa forma, é realmente termos a capacidade de ultrapassar com a tranquilidade que nos foi dada ao longo de todas as consultas que fomos fazendo. Acho que basicamente é isso. É a tranquilidade que ganhamos com uma consulta pré-natal, e que sabemos que aquela pessoa vai estar ali, se caso seja necessário, principalmente se for necessário alguma situação de urgência mesmo. Eu sinto o facto de saber que a doutora Raquel está ali, se for caso seja necessário, acho que é fundamental. Somos companheiros, não é? É um pouco essa a missão. Companheiros, a obstetrícia é um bocadinho numa fase, não é? É uma caminhada que se tenta potenciar o mais possível para que tudo corra bem em todas as fases. A criança cresça o melhor possível enquanto está no ventre materno, e que a carcaça mãe esteja física e emocionalmente o melhor possível, e que à volta dela a rede também esteja a ficar sólida e coesa em torno do que está a acontecer, não é? Portanto, é um bocadinho a sociedade animal reorganiza-se quando estão para nascer as crias, e é um bocadinho isso também que se pretende, não é? Portanto, e acho que a caminhada da pediatria, se for um bocadinho antecipada, pode fazer muita diferença na tranquilidade que se vive quando não está a acontecer daquela maneira, ou eu não estou a sentir o que eu queria estar a sentir, que muitas vezes não estou tão leve quanto as senhoras do Instagram, não estou tão perfeita, fisicamente sinto que quero é que me deixem dormir e que não quero nada disto, e tenho legitimidade em sentir tudo isto, mas
respirar fundo e seguir, não é? Estamos cá para tentar ir ajudando. Obrigada, Ruth, obrigada por ter aceito e ter colaborado também um bocadinho connosco. Luísa, Obrigada. Luísa, anfitriã major. Muito obrigada, Ruth, também pela sua participação. Tão querida, obrigada. Então, agora passávamos à discussão. Portanto, as pessoas que estão presentes, as resistentes e os resistentes, temos alguns resistentes, que queiram fazer alguma pergunta, podem pôr a mão e já temos uma mãozinha. Vamos dar a palavra a quem? Agora é a escola, parece a escola. Faz-me lembrar o tempo do Covid, os colegas do meu filho, todos. Temos o prazer, obrigada, Andréia Reves. Boa noite, boa noite. Olá, doutora Luísa, doutora Raquel, muito obrigada. Olá, gostei tanto. Tenho aqui umas perguntas muito rápidas para vos fazer, e em especial aqui à doutora Raquel, que são, eu já sou mãe de uma menina de 4 anos e, por exemplo, tinha várias expectativas que também foram defraudadas aqui em vários pontos desta caminhada, mas uma das minhas grandes vontades ao longo deste processo era, por exemplo, amamentar a minha filha de forma exclusiva, obviamente que se fosse possível e sem fundamentalismos. Mas, por exemplo, na maternidade tive um acompanhamento excepcional da equipa de enfermagem no apoio à amamentação, mas, por exemplo, no que toca à necessidade da toma de um leite artificial, que obviamente será identificado pelos profissionais de saúde, ou de um suplemento de leite materno, não sei se isso é viável no hospital, portanto ter um banco de leite materno, não sei se isso efetivamente acontece, como primeira linha, portanto não sendo possível amamentar em exclusivo, se poderá fazer esse suplemento de leite materno, ou tendo de se fazer um leite artificial, se há outras formas em prática nos hospitais que não sejam a tetina, para não funcionarem aqui como disruptores, ou pelo menos da amamentação, não é? Portanto, amamentar o bebê, dar leite num copo ou numa sonda, se isto é uma opção, se as mães, portanto, de primeira viagem se devem saber sobre isto. E a única outra pergunta que eu queria fazer é: qual é a sua opinião, doutora Raquel, sobre o co-sleeping e se existem alguns critérios de segurança e se preenchidos, se poderá ser uma possibilidade? A minha filha tem 4 anos, como eu estava a dizer, mas até aos 2 anos não fez uma noite inteira seguida, e eu confesso que fui muito adepta deste método era de sobrevivência, vamos dizer assim, para dormir um bocadinho mais. São estas 2 perguntas, e obrigada mais uma vez. Nada. Ora bem, obrigada, Andréia. É assim, antigamente dava-se nas maternidades. Eu, quando cheguei à pediatria, ainda havia algumas maternidades em que isso acontecia. Havia mesmo o kit de oferta à grávida, com biberons, com xuxas, ia variando as marcas, davam logo umas pequenas embalagens de leite em pó. Neste momento, sobretudo os hospitais que têm a chancela de Hospital Amigo do Bebé, portanto, incentivadores da amamentação, isso não foi anulado, ok? Portanto, claro que há suplementos no hospital, porque podem ser necessários, mas não é fomentado essa prática, e muitas vezes até a questão de se levar a xuxa para o hospital também não é aconselhada, ou pelo menos não é assumida como olho traga, exatamente para não haver aquela confusão com a adaptação ao mamilo e a adaptação à tetina. É muito mais fácil mamar por uma tetina que escorre leite do que ter que puxar por uma mama de onde não sai quase uma gota, ok? A questão é que uma gota daquele tem muito mais do que o leite adaptado pode fornecer. O que é que acontece nas maternidades? Efetivamente, banco de leite há, mas muitas vezes ele é muito escasso, depende das entregas das pessoas, e portanto não é uma coisa que... Tudo o que é de donativos, infelizmente em Portugal, às vezes a coisa não é assim tão fácil de acontecer, não é? Mas existe, muitas vezes eles são mais guardados para os bebés que estão mais no âmbito dos cuidados intermédios, e por vezes, ou para bebés com outras limitações em termos intestinais, e portanto não dá para estar a suplementar toda a grávida que está no puerpério, ok?
Também o uso da bomba logo nos primeiros dias de vida para a própria mama não é o melhor estímulo, portanto o bebê é que deve ser deixado à vontade nas suas idas à mama. Pode efetivamente acontecer estar demasiado irritado e não haver subida de leite, não aquela verdadeira subida de leite, mas algo que satisfaça o bebê, que juntamente com a irritabilidade, não termos fraldas molhadas, o estar a perder exageradamente leite pode levar à necessidade de fazer suplemento, em que mesmo para a equipa médica é o recurso. Muitas vezes já se deu um bocadinho de soro glicosado exatamente para tentar enganar e deixar ir novamente à mama, porque é o melhor aliado do estímulo ao leite materno, é o próprio bebê. Seja, por exemplo, o meu filho teve uns dias em cuidados intensivos intermédios e eu estava 1 hora com a bomba para tentar arranjar 1 mililitro, tenho fotos disso, era assim 1 mililitro, e que lhe era pingado na boca, e é dessa forma que é dado o leite nas maternidades, é à colher, à seringa ou com a pequena sonda, exatamente para que eles sugam, mas não puxam a tetina e não contactam com o sabor da borracha, da silicone. Portanto, essa é neste momento a política, tentar ao máximo que não vá com biberon, mas por vezes acontece. E aquele copo também, não é? Às vezes é o copinho, uns deles até têm uma espécie de um adaptador com colher, e em último recurso é mesmo a tetina, quando se vê que está a perder imenso peso e que claramente não está a vir nada da mama, e nesse aspecto as enfermeiras ajudam até onde conseguem, não é? Em relação ao co-sleeping, é óbvio que há co-sleeping e co-sleeping. Uma coisa é trazer o bebê para o pé dos progenitores, é sempre aconselhável, é aquilo que a gente vê no âmbito do reino animal, digamos assim. Eu acho que o primeiro mês de vida é uma coisa muito instintiva e que temos também que deixar que os nossos instintos venham ao de cima. E efetivamente o bebê estando próximo do casal, próximo do cheiro da mãe e do pai, tem tendência a estar mais tranquilo. Agora é óbvio que uma coisa é ser um bebê de verão, outra coisa é um bebê de inverno, uma coisa é estar no meio do casal e de todo aquele sobreaquecimento, outra coisa é ter estas camas que agora encaixam ao lado da mãe e, portanto, permitem um certo espaçamento entre toda a gente, em que há proximidade, mas não agregação de corpos. Dormir em cima de nós pode às vezes até acontecer. O meu próprio filho na maternidade, assim que saiu da incubadora e veio para o quarto, foi a única maneira dele dormir. Eu pus uma almofada de cada lado, fiquei com os braços assim para ele não cair e só assim é que ele acalmou. E portanto é óbvio que isso tem que acontecer e isso pode ter que acontecer, mas a cabeça de quem é o cérebro e o adulto da família tem que começar a criar espaçamentos e a de pensar que este é o teu espaço, estamos aqui por perto, quero que tu te sintas seguro, sabendo que estamos por perto. E às vezes pode haver dias em que, sobretudo numa fase em que eles já começam a perceber alguns comportamentos e começam a ter confiança no seu espaço, que às vezes é preciso deixá-los ter confiança no seu quarto, no seu mundo, para que depois as transições e a noite em que tem que se ficar sozinho também decorra de outra forma. Que há crianças que colaboram melhor que outras e, portanto, acho que faz-se o melhor que se pode, tentando ser um bocadinho cerebral algumas vezes e tentando ensinar a que está tudo bem também ali e havendo rituais às vezes de transição, de ir contar a história, de estar mais um pouco de tempo e pronto, eu acho que vir até à cama dos pais, seja em que idade for, para aconchego, para contar o que se passa na vida, oxalá o possamos todos nós fazer muitos anos da nossa vida, não é? Portanto, não só com os nossos filhos, mas com os nossos pais, não é? Portanto, há todo um aconchego naquele ninho que é para ser partilhado, e é para ser partilhado não até à exaustão, mas quando o casal está a desfalecer, eu acho que tudo o que nos puder ajudar vem por bem. Quando estamos melhor, tentamos começar a ser um bocadinho mais cerebrais e a tentar começar as transições.
Essa é a minha opinião. Obrigada. Nem totalmente adepta, nem totalmente contra. Acho que pode-se ir beber às fontes. Pode-se ir beber às fontes. É preciso dar sopa porque efetivamente para nós é uma fonte de nutrientes ótima, mas a criança tem que explorar o sólido, tem que começar a comer, a mexer. Isso nos outros países não há sopa porque metem natas em tudo e gordura e a primeira coisa que tiram da dieta em Espanha é a sopa. Eu quando lá estive a trabalhar é tirar a sopa deles é gordura, aquilo é natas a boiar com coisas fritas e com refogados, portanto é óbvio que aquilo não é sopa. Mas para nós, culturalmente, a sopa são legumes. Para os nórdicos, dá-se legumes inteiros porque eles não têm a sopa. Mas nós devemos também dar legumes inteiros e deixar explorar, não tem só que explorar o pão como alimento sólido, deve explorar tudo o que existe. E se tiver mole e bem cozido, ainda melhor se digere e não se engasga. Portanto, acho que podemos beber a fontes. E o co-sleeping acho que também se deve ir um bocadinho beber à fonte, e aquelas caminhas agora do Next to Me. O Next to Me, que já houvesse, eu ainda vi aquilo na net, mas arranjar aquilo na altura não consegui. E, portanto, agora alugam-se, é ótimo, porque aquilo também não dura para muito tempo. Muito tempo. E agora já há muitas empresas que alugam, é ótimo. Eu aluguei o meu berço, foi uma grande amiga que me emprestou, que era perfeito para aquele espaço, porque era estreito e o suficiente. Obrigada. De nada, André, muito obrada. Muito bom, André, obrigada pela ajuda, pela partilha. E agora mais resistentes, temos mais uma mãozinha. A Maria Caixinho, bem-vinda, e vamos dar a ação e vamos ouvir a sua partilha. Olá, doutora Luísa Pargana, é a primeira vez, muito boa noite. Olá, a doutora Raquel eu já a conheço, não sei se ela me está a conhecer. Eu estou. É a mãe da Helena e do Francisco, pois. Da Plagiocefalia, portanto. Do capacete, que mandou uma mensagem, agora que eu já... Mandei. Portanto, eu queria fazer uma questão muito simples, mas difícil de resposta, eu acho, porque cá em casa decidimos ir ao terceiro. E portanto estou grávida de 4 meses e há aqui uma questão e que entra aqui um bocadinho na parte pré-natal, que é a vacina Covid. Eu queria perguntar, não tanto a vossa opinião, mas sim a questão se há estudos ou não sobre as grávidas tomarem a vacina, ou seja, durante a gravidez. Benefícios, desvantagens, porque eu já ouvi várias teorias, mas como a doutora Raquel já acompanha, portanto, pelo menos há 6 anos, os meus filhos, e portanto é muito pragmática nas respostas que dá, e eu gostaria de perceber os estudos, não tanto a sua opinião, porque não quero comprometer, mas mais o que é que está estudado, porque eu já fiz esta pergunta à obstetra, e ouvi a opinião dela, mas ainda não estou decidida. E pronto, era esta a questão, essencialmente, que se calhar passa por muitas cabeças de grávidas. Obrigada. Nada, Maria. A Luísa tem muitos fundamentos disto. Eu não tenho lido... A Luísa e o resto do mundo não têm muitos fundamentos disto. Não, mas eu acho que mais do que eu. A minha opinião em relação à vacina, e eu vou deixar depois a Luísa que se vai estender, que é um bocadinho com mais fundamento, é muito difícil numa vacina que sai em tão pouco tempo haver estudos. Populações de risco não são estudadas numa fase destas, ou seja, a vacina é feita com base na tecnologia das vacinas da gripe e por isso foi desenvolvida em tão pouco tempo, só se pegou já se sabe a técnica de fazer vacinas víricas e provavelmente esta vai ter que ser repetida anualmente, tal como se faz com a vacina da gripe. Mas a população que nunca é estudada é a grávida, nunca. E portanto, ou seja, tenta-se fazer o mínimo possível na grávida e portanto tudo o que se poderá ler será sempre contraditório e portanto não...
não há uma resposta concreta, a não ser aquilo que se tem estado a fazer nestes últimos 2 anos, que é fechar as grávidas ao contacto social, se forem contactos sociais de risco. Portanto, colegas minhas grávidas foi tudo enfiado em casa e, portanto, não estão a fazer urgência e estão com o mínimo contacto que possam ser de risco. Portanto, quem não foi vacinado e engravidou, também não será agora. Serão chamadas, isso sim, logo que a criança nasce, que é o que está a acontecer. Estão a chamar recém-mamãs, primeiras semanas de vida do recém-nascido, ainda agora uma amiga assim aconteceu, estávamos numa esplanada, o bebê tinha 3 semanas, estava para ir ao peso novamente e foi chamada para ir à primeira desistência que houve da vacinação. Luísa, contigo. Ora, então é assim, portanto, estudos, portanto, concordo plenamente com tudo o que disseste. Aqui o que nós pomos à consideração, aliás, é o que está agora documentado, desde que nós passamos uma prescrição e que a própria grávida assine, portanto, isso até é possível fazer, essa vacina, mas põe do nosso lado e do vosso essa decisão. E uma decisão em cujo fundamento é, como disse bem a Raquel, temos uma doença recente, uma vacina ainda mais recente que a doença, e como tal com poucos estudos e muito menos estudos, obviamente, na grávida. Então, o que é que se está a ponderar? É o risco-benefício. Ou seja, se tivermos uma grávida em que o risco pesando seja maior, imagine, uma grávida asmática com múltiplas crises, onde já podemos aqui supor que perante uma infecção possa ser maior o risco de ter uma patologia grave do que propriamente a vacina. Portanto, põe-se a questão, depois põe-se a questão em equipa multidisciplinar, e como eu expliquei no início, não sei se a Maria estava, a equipa multidisciplinar, na nossa visão, é sempre com a grávida no centro do nosso parecer, ou seja, como nós não temos indicação formal, como é DGS, diz que está aberta a partir dos 50 a vacinação e eu só posso inscrever. Como isso não vai ser possível para já nas grávidas, mas eu penso que isto que a Raquel disse vai ser isso, portanto é uma vacina que em princípio vai ser de repetição anual, ou até nesta fase, se calhar até semestral ainda antes de anual, e aí na fase seguinte, ou seja, na sua 4ª gravidez... Ai, coitada! A 4ª gravidez já está vacinada. Estou brincando. Portanto, para já, penso que a decisão de cautela é precisamente o que a Raquel disse. Não temos estudos suficientes com segurança para fazer, portanto, o que é mais prudente é realmente evitar contactos de risco, saber quais são as regras, e é máscara. É sair de máscara, portanto, e ter o mínimo de contacto com pessoas que contactam com muitas outras pessoas, que nós nunca sabemos quem é que está. Isto do contacto de risco também é muito complexo, porque nós podemos ter 3 ou 4 pessoas que não usam máscara nunca e são sempre contactos de risco, não é? E podemos ter pessoas mais assertivas, que estão protegidas e que são menos risco. É muito variável. A praia e o ar livre pode ser um bom sítio para ir, aglomerar várias pessoas à volta de uma mesa, mesmo que seja no pátio do prédio, não é uma boa solução. São gravidezes mais solitárias, mas provavelmente será chamada mal a criança nasce, porque aí não há nada que passe para o leite materno, e se passar alguma coisa são anticorpos que vão ajudar a criança, e há esse benefício. Até lá ninguém vai fazer experimentação em grávidas, não se vai pôr em risco acontecer 1 num milhão numa grávida, portanto... Pois, de qualquer maneira, há imensa... A evolução tem sido muito fast, tem sido tudo muito rápido, e vamos todos os obstetras e todos os médicos estão muito atentos a cada uma das suas áreas, ao que vai saindo de estudos, e se for algo diferente durante o seu percurso, também será discutido consigo e com a sua obstetra, e depois, se isso acontecer, vai ver que rapidamente é contactada e põe-se isso à sobretudo no primeiro trimestre em que tudo se está a formar, portanto, nada. Então, para já é o que é agora.
Vamos ver o que é que será daqui a algum tempo. Mas proteja-se e vai ver que tudo correrá bem. E depois, claro, isto também depende, não lhe perguntei, porque estamos aqui em canal aberto, tudo depende também dos antecedentes e todas as Claro, situações para dar o tal risco, benefício, eventualmente, da efetivação da mesma. Bem? E desejar tudo bom e muito obrigada por estar aqui. Falámos a Maria ficou calada, podemos dar-lhe som. Ai, que não... Sorry. O nosso back-office quer-nos calados. Ai, o nosso back-office está a dizer que nós temos aqui a Maria para falar. Maria, esteja à vontade, importam-se. Não está ainda com som. Não estão a dar som. Maria, só um bocadinho, peço desculpa. Agora. Já está. Perdão. Muito obrigada pela resposta. Nós, de facto, cá em casa falámos ontem sobre isso, mas eu queria ouvir alguém que está tão ligado, portanto, à transição, não é? E queria ter mais uma opinião fundamentada. Não só o que eu acho, o que os outros todos à minha volta, portanto, as tais palpitadeiras, mas queria ouvir uma opinião fundamentada. E eu também estou com muito receio, porque eu não sei o que é que a vacina fará ao bebê, portanto a mim não tanto, mas mais ao bebê. Mas neste momento a carcaça-mãe é importante, porque é a incubadora principal, portanto tem que se importar nesta fase. Mas eu consigo perceber o que é que me acontece ao bebê, é que eu não consigo. Portanto, só o facto de aquelas incertezas, não é? Como é que o bebê vai nascer. Eu lembro-me que o meu Francisco, quando nasceu, o meu marido disse assim, está tudo bem, mas quando ele disse o mas, o meu coração parou, porque ele só tinha um dedo sobre o outro e aquilo para mim já era um drama. Portanto, estas pequeninas coisas, só o facto de eu pensar que podia afetar o mínimo que fosse, e mesmo que até não fosse a vacina, eu iria pensar sempre que poderia ter sido a vacina de qualquer coisa que surgisse. E, portanto, se ontem tínhamos pensado que não, então hoje a 200% Tranquila. não. Eu depois vou à consulta da doutora, em julho, que já marquei. Já falamos. Portanto, e depois, exato, concluímos a conversa. Tranquilidade e ar livre. Tranquilidade e ar livre. Sim, isso a gente tem aproveitado muito, mas mais reduzido, com outras pessoas, não é? Portanto, mas muito obrigada. E gostei muito. Tive pena não conseguir partilhar com outros amigos, porque eu estou a trabalhar. Vai estar disponível, vai estar, Luísa, o back-office está-se a encarregar de deixar disponível e depois poderão ver e rever. Sim, eu depois então partilho com 2 ou 3 amigos que vão ser pais e mães. Nós estamos a gravar, Maria, estamos a gravar e então depois vai ser partilhado o vídeo de toda esta nossa partilha, de nossa conversa, desde o início, e depois pode partilhar com os seus amigos. Sim, muito obrigada. Era só isso que eu tinha para dizer. E um bom descanso. Boa noite a todos. Obrigada aos resistentes. Há mais alguma dúvida? Há mais alguma dúvida, inquietação, partilha de algum dos presentes? Então, Raquel. Vamos, pronto, esperamos que tenha sido um serão longo, mas agradável e pronto, que possamos ter dado o nosso grão de areia para um castelo que se quer forte e resistente. É a semente. Então, o que nós fizemos aqui foi uma viagem pela consulta, desde o pré-concepcional à pré-natal, que foi o nosso foco hoje, conhecer o 4º trimestre, que muitas pessoas me perguntaram o que é o 4º trimestre, muito curiosas, desafiar-vos a conhecer o Smart Growing, que a Raquel faz lá na clínica, ou seja, o Smart Aging desde a criança, nós não desde o pré-concepcional, trabalhando todos os pilares do bem-estar. Portanto, queiram estar à vontade para qualquer dúvida, podem colocá-la depois a posteriori via e-mail, têm os contactos da clínica. Eu também tenho aqui, mas a minha é maior. Aqui. Esta é a mais nova. Muito bem. A minha uma cadelinha de água está aqui a dormir. Desafiar-vos, portanto, nós vamos continuar a querer estar presentes. Temos um desafio também neste sábado, no próximo, o desafio vai ser estilo de vida e exercício físico, para quem quiser depois inscrever-se também, portanto vai ser dentro desta linha de conversa, vai ser durante a tarde, porque
os nossos técnicos do exercício acharam que tinha que ser de tarde, nós as duas achámos que a Raquel aqui deveria ser à noite para já termos as crianças, a minha criança já está assim muito grande, mas aconchegadas nas suas vidas. Já aconchegadas, o exercício vai ser no sábado dia 26, quem quiser participar, portanto, vão explicar-nos que mexer não é igual a exercício, as valências, como é que nós potenciamos o nosso Smart Aging com o nosso estilo de vida, com o nosso equilíbrio, portanto também E com as fases da vida, também a gravidez e o pós-parto. Isso mesmo, portanto, todo o exercício é feito e adaptado à personalização do exercício de todas as nossas valências. Temos uma equipa multidisciplinar à vossa disposição. Temos uma equipa que eu também gostaria muito de agradecer, porque realmente para estarmos aqui todos hoje e isto ser possível, há imensa gente a trabalhar no chamado back-office, não visível, mas ao qual muito agradeço, às assistentes da MyClinic e a toda a nossa família que nos ajuda e aos nossos colegas, todos que nos ajudaram. Um agradecimento muito especial a todos os presentes e à Raquel, uma querida, adorei a tua energia, és sempre o máximo, gosto muito e é desta partilha que nós queremos deixar-vos um miminho de boa noite e de boa saúde. Boa noite. Muito obrigada a todos, aos resistentes. Bem-ajam. Beijinho. Adeus, adeus. Sempre, até breve. Adeus. Tchau, Luísa. Tchau, Raquel. Tchau a todos. Noite feliz. Uhum.